Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos ministrando mais uma lição na Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas Assembleia de Deus, ou todos aqueles que têm acesso a esse material da CPAB. A lição de hoje é a lição de número 12. A mordomia do cuidado com a terra. Na lição de hoje nós vamos compreender que quando Deus criou a terra, a palavra do Senhor nos afirma que Ele abençoou a terra, os seres criados, ou seja, a terra e todos os seres criados foram alvos do amor de Deus. E sempre foi do propósito de Deus que o homem convivesse em harmonia com o planeta Terra. Essa palavra de sustentabilidade, que é progredir, crescer, respeitando os recursos naturais da natureza, já era um princípio bíblico desde a criação do mundo. E nós vamos observar o que era o planeta Terra antes do homem, após a chegada do homem e após a queda do homem. É um tema não muito discutido nas nossas igrejas, não muito falado no nosso segmento cristão evangélico, mas é um tema muito relevante. O homem foi criado para ser mordomo de Deus. Nesse primeiro tópico nós vamos analisar que quando Deus criou o homem, Deus o fez com o propósito inicial de fazê-lo seu representante legal aqui nesse mundo. Coube ao homem a tarefa de cuidar, administrar o planeta. A princípio se daria no Jardim do Éden e posteriormente nos 4 cantos da terra. O homem teria a função de lavrar a terra, seria um trabalho em que envolvia a agricultura. Então nós vamos observar os princípios estabelecidos por Deus em relação ao homem ser o mordomo dele aqui na terra. O mordomo da terra. Toda a criação e tudo quanto há é fruto da mente de um Deus supremo Criador, o qual fez todas as coisas perfeitas e harmônicas. Coube ao homem a tarefa de mordomo da criação, ou seja, ele foi capacitado por Deus fisicamente e intelectualmente para cuidar do planeta Terra e usufruir de todos os seus recursos de forma racional e respeitosa. Então nós observamos que Deus criou o planeta Terra de uma forma espetacular. Por que eu falo de uma forma espetacular? Porque Ele criou aqui na Terra um ambiente propício à existência da vida e à procriação e perpetuação das espécies. E ao homem, Ele deixou aqui que ele fosse o gestor, o administrador, o mordomo para cuidar do planeta, para cuidar da terra. E eu destaco que Adão e Eva, eles foram capacitados por Deus, pelo menos em 2 pontos. Fisicamente precisaria de força física, vigor, disposição. Eles foram capacitados também intelectualmente, um saber
e um conhecimento jamais imaginado por qualquer outro homem. Deus o capacitou para cuidar do planeta Terra, ou cuidar da Terra, e também usufruir de todos os seus recursos de forma racional e respeitosa. Então, quando Deus cria Adão, ele o capacita. E Adão, ao cuidar da terra, ele também estaria usufruindo dos recursos desse planeta, da alimentação, do meio ambiente. Ele usaria os recursos naturais com sabedoria, de forma inteligente e também respeitosa. Por que respeitosa? Porque a terra não era dele. A terra pertencia ao Senhor. Ele fora colocado ali apenas como um administrador e gestor. Ele não poderia sair estragando, devastando, acabando com tudo. Ele deveria fazê-lo com pudor, sabedoria e muito temor de Deus, porque, afinal de contas, era algo que não lhe pertencia. A terra habitável. Ao formar a terra, Deus criou um ambiente favorável para o surgimento da vida e sua perpetuação. As estações do ano, as chuvas, o oxigênio, o hidrogênio, a distância da terra em relação ao sol e à lua foram devidamente pensados e executados por Deus, tendo em vista tornar a terra um ambiente, um planeta não somente habitável, mas também agradável para se viver. Observa o que era o planeta Terra. O que é o planeta Terra? Deus fez o planeta Terra um planeta habitável. Por que habitável? Porque Deus, ao criar a Terra, ele criou também um ambiente favorável para o surgimento da vida e a perpetuação das espécies. Observa o que Deus faz. Ele estabelece as estações do ano. As estações do ano, as chuvas, o oxigênio, o hidrogênio. Na chuva ali nós vemos as águas doces, água potável, o hidrogênio, a distância da Terra em relação ao Sol está numa posição estrategicamente posicionada e também em relação à Lua, tá bom, amado? Isso foi tudo devidamente pensado e elaborado e executado por Deus, tendo como objetivo tornar a Terra um planeta não somente habitável, mas um planeta agradável para se viver. Então, o planeta Terra, ele foi criado de uma forma diferente dos demais outros planetas que nós temos conhecimento. Há planetas cuja temperatura seria impossível para a existência da Terra. Há planetas que seriam impossível a perpetuação de espécies. Então, aqui na Terra, ele trabalhou de uma forma especial, criando um ambiente propício, favorável e agradável para a vida e a perpetuação das espécies. Deus concedeu a terra aos homens. Nesse tópico, nós vamos observar que Deus ele concedeu a terra aos homens. Deus entregou-a por completo aos homens? Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que Deus confiou aos homens a gestão, ou seja, o cuidar desta terra. Deus não deu por completo, porque senão nós estaríamos debaixo de um caos inexplicável, imaginável. Então Deus concedeu, é concessão e não é possessão. Deus concedeu aos homens o direito à terra. É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. A terra é do Senhor.
Deus fez a terra e a confiou aos cuidados do homem. Este, por sua vez, deveria proteger, zelar e cuidar dela com muito temor e zelo. Segundo o relato bíblico, Deus abençoara toda a criação que fizera e se agradara dela. Há inúmeras referências bíblicas da natureza louvando a Deus e esta sendo protegida e amparada por Ele. A natureza faz parte de um dos exércitos de Deus. Por diversas ocasiões, Ele a usou segundo os seus propósitos. Então, observa, a terra é do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então Deus fez a terra e confiou ao homem a o zelar, proteger e cuidar dela com muito amor e zelo, tá bom, amado? Muito temor e zelo. Segundo o relato bíblico que nós vemos aí, lá no livro de Gênesis, quando ele cria os seres, a fauna e a flora, os seres vivos, e diz a palavra de Deus, e Deus os abençoou, e se agradou o Senhor. Então Deus, ele amou a sua criação, e deixou que o homem administrasse esta criação. Há inúmeras passagens bíblicas da natureza louvando a Deus, das árvores louvando a Deus, dos animais louvando a Deus, dos pássaros sendo cuidados por Deus, que nem Salomão, com toda a sua glória e formosura, se vestiu como o lírio dos vales. Então, há uma relação de amor e de cuidado de Deus para com cada ser criado. E nós precisamos destacar aqui também que a natureza, ela faz parte de um dos exércitos de Deus. Sim, ela faz parte de um dos exércitos de Deus. Porque qual é o nome de um dos nomes do Senhor? O Senhor dos exércitos. Então Deus possui vários exércitos. E um desses exércitos é a natureza. E no relato bíblico, nós vamos ver várias vezes Deus usando este exército segundo o seu propósito para alcançar determinado objetivo. A terra obedecendo o grande general. Deus ordenou e o mar se abriu como um grande túnel. Corvo virou entregador de lanche no deserto. Um grande peixe virou um submarino para um profeta. Uma mula virou secretária de recados. Piolho, rã e gafanhoto viraram soldados contra o Egito. Acã foi engolido pela terra. Aqui eu dou alguns exemplos do exército de Deus, que é a natureza. Como Deus usou a natureza para cumprir o seu propósito, obedecendo ao grande general. Ele ordenou e o Mar Vermelho se abriu e fez como que fosse um túnel para todo o povo de Israel passar. Deus ordenou e o corvo virou um entregador, quase que um office boy, entregando sanduíche no deserto. Ele também ordenou um grande peixe que conduzisse o profeta Jonas no fundo do mar, semelhante a um submarino. Foi o profeta que experimentou uma condução um tanto inusitada para a sua época. Uma mula foi usada para entregar o recado a Balaão. Foi a secretária que entregou o recado. E no Egito, o exército que lutou contra o exército de Faraó foi o exército de piolho, o exército de rã, exército de gafanhoto, que viraram verdadeiros soldados contra o Egito. Acã e toda a sua casa, todos os seus pertences,
foram engolidos pela terra. Então nós observamos que há uma relação direta com Deus, com a natureza, com a terra. Eles fazem parte do exército de Deus. E quando Deus deseja, Ele usa-os conforme o seu propósito. A natureza, uma dádiva da graça de Deus. A graça comum abrange a todos os homens, sejam estes bons ou maus. Por intermédio dela, o Senhor abençoa todos indistintamente, fazendo com que a natureza produza tudo o que o homem necessita para a sua subsistência. Não se deve confundir graça comum com graça salvadora. A primeira alcança a todos os homens. Já a segunda passa pela aceitação do Senhor Jesus como Salvador. Então, a natureza ela é uma dádiva da graça de Deus aos homens. Então, sobre esse assunto, na teologia, nós compreendemos como graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é aquela que alcança, abrange a todos os homens, sejam estes bons ou maus, sejam estes tementes ou não a Deus. Por intermédio desta graça, Ele permite que a natureza venha abençoar a todos de forma indistinta. É por isso que a Bíblia fala que o sol nasce sobre o justo e o injusto, fazendo com que a natureza produza tudo o que o homem necessita para a sua subsistência. Isso aí é graça comum. Agora, nós não podemos confundir graça comum com graça salvadora. Na graça comum, ela está aí para todos os homens, sendo crente, descrente, ímpio, temente a Deus ou não. Agora, a graça salvadora, ela, embora ela esteja é um direito, ela alcança a todos os homens, nem todos os homens se rendem à graça salvadora, porque a graça salvadora envolve comprometimento e aceitação de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E uma vez aceitando a Jesus, a pessoa também estará aceitando os seus princípios, os seus valores e o que ele estabeleceu no seu código de conduta ética e moral. Amém, meu querido? A missão de governar a terra. Embora tenha Deus confiado ao homem a mordomia da terra, Ele está sempre a cuidar de tudo e de todos. Ele sabe que o coração do homem tem uma forte inclinação para o mal. Por esta razão, Ele, por intermédio do Espírito Santo, refreia a maldade humana contra o seu semelhante e contra a própria terra. Deus, do alto da sua morada, governa toda a terra. Então, o que nós podemos destacar nesse tópico, a missão de governar a terra? Deus confiou ao homem a missão de governar a terra. Isso é um fato. Agora, Deus, Ele sabe, e eu também sei, você sabe, que o homem ele tem uma inclinação muito grande para a maldade. E essa inclinação e essa maldade leva o homem a destruir o seu semelhante e até mesmo o planeta Terra. Então, como eu já tenho destacado em várias lições, que esse mundo pertence a Deus por direito de criação, porque Ele criou, direito de preservação, porque Ele preserva, e direito de redenção. Então, por intermédio do Espírito Santo, ele vai o quê? Refreando a maldade humana.
Ele vai o quê? Estabelecendo freio nesta maldade humana para que o homem não venha destruir a si mesmo e destruir por completo o planeta. Deus confiou ao homem o quê? O governo da terra. Mas, todavia, Deus está vistoriando, porque a terra pertence a ele. A terra não é do homem. Ele concedeu ao homem o direito de administrar. E concessão não é o mesmo que ser possuidor da terra. Então, ele sabe dessa maldade do homem e ele vem o quê? Do alto da sua morada, governando tudo e a todos, refreando a maldade humana. Porque se Deus deixasse este mundo sobre única e exclusivamente o cuidado do homem, meu irmão, este mundo já tinha acabado. Já tinha muitos mísseis, bombas nucleares, o homem já tinha destruído a si mesmo. Aí isso não ocorreu porque Deus ele não somente criou a terra, mas ele trabalha continuamente para preservar o gênero humano e a natureza, o planeta Terra. O homem e sua relação com a Terra. Nesse tópico nós vamos analisar como era a Terra antes do homem e depois da chegada do homem e no terceiro momento após a queda do homem. Nós vamos analisar sobre a ótica bíblica que a natureza ela sofreu impactos negativos e terríveis após a queda do homem. Mas você deve estar se perguntando, mas se foi o homem que pecou, por que que a natureza também foi amaldiçoada? É sobre isso que eu quero falar com você nesse próximo tópico. A terra antes do homem. A terra foi criada perfeita e completa pelo Senhor. Os animais eram todos herbívoros. As árvores e os campos verdejantes eram a fonte de alimentação de todos os seres vivos. Os animais viviam em plena harmonia. Até então, não havia nenhuma hostilidade entre as espécies. A tão conhecida cadeia alimentar possuía um caráter diferente que a temos em nossos dias. Então, como era o planeta Terra antes da chegada do homem? Primeiro, Deus criou a Terra perfeita e completa. Os animais, eles tinham uma alimentação herbívora. O que é isso? Eles se alimentavam de erva. Leão comia erva ou pasto, e todos os animais, eles eram vamos dizer assim, a dieta deles era de ervas, era de plantas, tá bom, meu querido? E havia uma completa harmonia entre todos esses seres criados. O leão não tinha hostilidade, o tigre, a onça, havia uma completa harmonia entre todos os seres que foram criados por Deus. Os animais viviam na mais perfeita harmonia. Até então, não havia nenhuma hostilidade entre as espécies. Então, nós podemos deduzir que a tão conhecida cadeia alimentar como temos nos nossos dias, ela não era da forma que ela era hoje. Ela tinha uma outra característica. E isso antes do homem ser introduzido, antes da queda do homem. Então, a terra era uma perfeita harmonia entre os seres que Deus estabeleceu. Aí as plantas, elas dependiam do sol, que nós compreendemos que é a fotossíntese, é uma questão aí de biologia, de ciência, que nós aprendemos na escola quando éramos ainda menino,
que ela pega aquela luz e transforma ela em energia que posteriormente servirá de alimento para os animais e de alimento até para o próprio homem. Então tudo foi criado por Deus de forma harmônica, sem hostilidade de uma espécie para com a outra. A terra depois da criação do homem. Coube ao homem a tarefa de cultivar a terra para que esta produzisse cada vez mais. No começo, a tarefa de cultivar se deu no jardim do Éden e, posteriormente, o trabalho se daria nos 4 cantos da terra. Originalmente, o homem viveria em plena harmonia com a flora e a fauna. Até então, nem o homem, ou tampouco os animais, se alimentavam de carne. Quando Deus cria o homem e coloca o homem no jardim do Éden, Deus já havia criado todos os seres, a flora e a fauna. Agora, qual era o papel do homem? O papel do homem era cuidar, inicialmente cultivar o jardim do Éden. Conforme relato bíblico, até então não chovera sobre a terra. Um vapor subia sobre a terra e trazia o necessário para que as plantas pudessem sobreviver. Agora, Deus coloca Adão para ele cultivar a terra, arar a terra. Era um serviço pesado, mas como eu já destaquei em um outro momento, Deus o capacitou fisicamente. Adão, ele era dotado de um vigor físico jamais imaginado por nós, irmão, e de uma capacidade intelectual também para fazer com que a terra produzisse cada vez mais. No início, o projeto de Deus era que Adão cultivasse o jardim do Éden e, posteriormente, à medida que a população viesse a se multiplicar, porque Deus diz, crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, os descendentes de Adão iriam povoar a terra, arar a terra, fazendo com que essa terra produzisse cada vez mais e mais para o alimento e a subsistência do homem e também para o alimento e a subsistência de todos os seres criados, porque a vaca, o boi, o elefante, a girafa, nenhum desses animais plantavam, nenhum desses animais arava a terra. Coube ao homem esta função, esta responsabilidade. E até então, antes da queda, nem o homem ou nenhum dos animais se alimentavam de carne. Era uma alimentação sem o uso de carne. Eu vou dizer que podemos afirmar que eles eram vegetarianos. Eles não tinham uma alimentação que passasse pelo uso de carne. Eles comiam apenas plantas, ervas, vegetais, tudo aquilo que a terra podia produzir. E você deve estar me perguntando, mas por que o homem só comia erva? Bem, nós precisamos lembrar o seguinte, que antes da queda do homem, o homem tinha acesso à árvore da vida. Essa dava a ele força, vigor, disposição, renovava-lhe as energias. Mas após a queda, o homem perdeu acesso à árvore da vida, que lhe assegurava um corpo saudável e um vigor físico. Ele perdeu esse acesso. Depois da queda, aí nós vamos ver que muita coisa mudou. A terra depois da queda. A queda do homem provocou impactos terríveis em todo o ecossistema. Vários animais tornaram-se hostis para com os da própria espécie e também com o homem. A dieta vegetariana foi substituída pela carnívora em algumas espécies.
A terra passou a produzir espinhos e gerar no homem um maior desgaste físico e emocional quanto à obtenção do alimento para a sua subsistência. Acredita-se que os vulcões e maremotos sejam decorrentes da queda. Observa o que foi a terra, ou o que passou a ser a terra após a queda do homem. A queda do homem, ela trouxe impactos terríveis em todo o ecossistema. Os animais que viviam na mais perfeita harmonia, o leão andava com a vaca, o leão andava com a ovelha, não havia nenhuma hostilidade, a alimentação era toda vegetariana. Mas com a queda do homem, toda a criação ficou debaixo da maldição, fugiu fora do propósito do Criador. Estes animais, eles passaram a se tornar selvagens, hostis uns para com os outros, da própria espécie, de outra espécie, e também hostis para com o homem. Por exemplo, veja o caso do leão, veja o caso da onça, veja o caso do tigre. São animais que se tornaram perigosos, feras, que tinham um poder muito grande de destruir e de matar o homem e outros animais. Aí nós vamos ver a cadeia alimentar como a temos nos nossos dias. Outra coisa, a dieta que era vegetariana, ela foi substituída por uma dieta carnívora. Por exemplo, o leão e vários outros animais passaram a se alimentar de carne, eles matavam para poder se alimentar. Então a natureza deles também foi mudada. Agora, a vaca e outros animais, a ovelha, elas continuaram a se alimentar daquilo que a terra produzia. Então, a natureza, ela saiu fora do propósito do Criador. Você deve estar me perguntando, mas irmão Mauro, mas se foi Adão e Eva que pecaram, por que a natureza, então, ela sofreu essa maldição e esse reflexo? Lembra-se que a natureza teve na pessoa da serpente, ou na serpente, uma representante legal que contribuiu diretamente na queda do homem. Então, a natureza, de forma direta ou indireta, podemos assim, dependendo do seu ponto de vista, ela participou diretamente na queda do homem. Então, quando Deus estabeleceu a maldição, ele julgou Adão, julgou Eva e a serpente, ele estabeleceu a maldição para cada um, porque Deus, ele é justo. E quanto ao homem? O homem agora, ele passou a sua subsistência, a busca pelo alimento, ela passou a ser mais desgastante, ela passou a requerer dele mais força física, mental e desgaste para ele ter a sua subsistência. Nós podemos compreender também que após a queda do homem, os vulcões, terremotos, maremotos e tantas outras manifestações da natureza, tempestades, vendavais que vêm destruindo tudo, secas, chuvas excessivas, isso tudo é decorrente da queda do homem no Jardim do Éden. A mordomia do meio ambiente. Nesse tópico nós vamos falar sobre, mais propriamente, nos nossos dias, que é a mordomia do meio ambiente, como o homem tem contaminado o planeta Terra e como nós, cristãos, também temos contribuído. Embalagens de plástico, sacolas plásticas, embalagens descartáveis, tudo isso é lançado no meio ambiente, os produtos que compramos é lançado, jogado no lixo e de forma, às vezes,
que vai prejudicar o meio ambiente. Então nós vamos falar aqui acerca da mordomia do meio ambiente. O que nós podemos fazer enquanto cristãos para, não vou falar mudar a realidade do mundo, mas amenizar os reflexos do impacto negativo do homem sobre o meio ambiente. A falha do homem na mordomia da terra. Pode-se afirmar que a Revolução Industrial, ocorrida na Europa entre 1760 a meados de 1840, tenha sido um divisor de águas na história da humanidade e do meio ambiente. Sob o pretexto de uma pseudo-melhor qualidade de vida, o homem passou a poluir a terra como nunca em sua história. Na pós-modernidade, a humanidade avança a passos curtos na busca de um modelo de sustentabilidade, o qual, em tese, seria o uso racional e equilibrado dos recursos naturais. Então, houve mesmo uma falha por parte do homem no que diz respeito à mordomia da terra, desde lá dos dias de Adão. Mas nós podemos destacar que, a partir do ano de 1760, a meados de 1840, quando se deu a Revolução Industrial, o homem passou a poluir e a contaminar o planeta Terra como nunca antes na sua história. Tá bom, meu irmão? A partir da Revolução Industrial. E tudo isso surgiu em nome de uma melhor qualidade de vida. O homem teria agora uma melhor qualidade de vida. As fábricas e as indústrias passaram a poluir cada vez mais e mais rios, florestas e mais florestas foram derrubadas na construção de árvores. Árvores foram usadas como combustível para fazer essas indústrias funcionarem. Então nós vemos que essa revolução industrial, ela foi um divisor de águas na história da humanidade e também na história do meio ambiente. A partir desse período, a Terra ela sofre impactos negativos, terríveis, em relação ao meio ambiente, a ação do homem sobre o planeta. Nós destacamos que, na pós-modernidade, que é o período que nós estamos vivendo, a humanidade ela avança a passos curtos na busca de um modelo de sustentabilidade. Então, o que nós observamos? Há uma conscientização hoje acerca da preocupação com o meio ambiente, porque muitas tempestades, muitos rios que transbordam, muitas catástrofes e tragédias são decorrentes da ação humana, porque o homem está contaminando o planeta. Muitas pessoas morrem de câncer, muitas pessoas morrem de fome. Isso tudo é porque o homem se valeu dos recursos da terra sem respeitar a terra, a capacidade que ela tem de se renovar. Hoje, na pós-modernidade, discute-se muito a questão da preservação do meio ambiente, que é a busca de um modelo de sustentabilidade. É possível crescer, mas respeitando a natureza. Neste sentido, a humanidade caminha a passos curtos, que seria o uso racional e equilibrado dos recursos naturais. Aí nós vamos pegar as superpotências como a China. A China é a economia que mais cresce no mundo, mas a um preço muito alto, porque a poluição em Pequim é uma coisa terrível. Os países industrializados, eles destruíram quase que na sua totalidade as suas matas e florestas, o seu meio ambiente.
tudo em nome de uma melhor qualidade de vida. Então, hoje o mundo questiona como nós faremos uso dos recursos do planeta de forma sustentável. Mas as grandes nações como Estados Unidos, como a China, o Japão, as grandes economias, a Inglaterra, a França, ficam discutindo, tentando fazer acordos, porque há uma discussão na ciência acerca do aumento da temperatura do planeta, ou aquecimento global. A ciência se divide. Alguns postulados da ciência acreditam que a ação humana está interferindo no aquecimento do planeta. Já outro postulado da ciência acredita que esses ciclos de calor e de gelo na Terra, ele existe independente da ação humana. Independente da discussão científica, Deus sempre estabeleceu para o homem que ele usasse a terra de forma equilibrada, usando seus recursos naturais, propiciando que a terra ela tivesse o seu descanso e produzisse cada vez mais. A degradação da terra. A não observação de um preceito divino traz consigo efeitos nocivos ao homem. Deus, em sua palavra, estabeleceu períodos de descanso para a terra, tendo em vista a preservação desta e do homem. Muitas catástrofes poderiam ter sido evitadas, tais como em Hiroshima e Nagasaki, em Chernobyl, nas barragens da Vale e outras mais. A ganância e desrespeito aos princípios divinos cobram um alto preço do homem e do planeta. Então nós nos estamos deparando aí com uma verdadeira degradação, deterioração do planeta Terra. Eu destaco aqui que a não observação de um preceito divino, ele traz consigo seus efeitos nocivos, porque Deus estabeleceu na palavra dele um período de descanso para a terra. Nós vamos ver lá na lei de Moisés que Deus estabelece o tempo até de descanso para a terra. A terra precisa descansar para que ela possa produzir mais ainda. Mas o homem, ele vem naquela loucura frenética de produzir mais e mais, produzir em massa, produzindo para bilhões de pessoas nesse planeta. Então nós vamos ver que as consequências vêm. Quando você não obedece um princípio divino, as consequências nocivas virão. E muitas catástrofes que ocorreram ao longo da história da humanidade, elas poderiam ter sido evitadas. Não vamos falar que foi Deus que fez ou que foi o diabo que fez. O diabo pode até, de certa forma, ter influenciado as mentes, mas a decisão final foi do homem. Catástrofes como Hiroshima e Nagasaki, quando os Estados Unidos lançou a primeira bomba atômica ali. Foi uma verdadeira catástrofe. E hoje vou retornando o homem para a guerra fria, ou a corrida para as bombas nucleares, mísseis que atravessam continentes com poder devastador para destruir não somente o homem, mas também a natureza. Outra que eu destaco é em Chernobyl, na antiga Bielorrússia, quando houve a explosão daquela usina atômica que contaminou todo aquele ecossistema. Nós vemos outra degradação, a Vale do Rio Doce, aqui em Minas Gerais, na minha cidade aqui em Governador Valadares. Eu fiquei na minha casa vários períodos de tempo sem ter água potável. Até hoje,
a população tem medo de fazer uso dessa água. E nós vemos várias barragens da Vale aí que é uma verdadeira bomba relógio que pode vazar, arrebentar e destruir. Então, o que nós vemos em tudo isso? É a ganância pelo dinheiro, em nome de uma qualidade de vida, destruindo, devastando o planeta. Então, a ganância e desrespeito aos princípios divinos cobram um alto preço do homem e do planeta. O homem está pagando um alto preço por causa da sua ganância e desrespeito às leis de Deus. A restauração da terra. A natureza teve na serpente a sua representante, que atuou diretamente na queda do homem. De igual forma, toda a natureza sofreu as maldições decorrentes da desobediência a Deus. Toda a terra será refeita novamente. O sangue de Jesus foi o preço pago pela redenção do homem e da terra. Todas as construções e obras feitas pelo homem serão consumidas pelo fogo. Logo a seguir, o Senhor restaurará a glória e a beleza do planeta Terra. A boa notícia que temos para dar é que esse planeta deteriorado, desgastado, desrespeitado pelo homem, ele será restaurado por Deus. Mas, como eu já destaquei, que a natureza ela sofreu impactos da queda do homem, porque ela atuou diretamente na queda do homem quando a serpente se apresentou a Eva. Então, ali eu já discuti esse tema com você, que a natureza ela sentiu os reflexos e as maldições. Agora, a terra ela será refeita novamente. E por que ela será refeita? Porque o sangue de Jesus, meu querido, que foi derramado lá na cruz do Calvário, ele teve poder não é somente de redimir o homem, mas ele teve poder também de redimir a terra, a natureza. A Bíblia fala que a terra anseia pelo dia da sua redenção, em que ela será restaurada ao seu padrão original. Então, as profecias bíblicas é que Deus fará a terra novamente. E alguns teólogos que são do postulado que todas as obras feitas pelo homem primeiro serão consumidas pelo fogo, seja a Torre Eiffel, seja a muralha da China, seja qualquer obra feita pelo homem, construções maravilhosas, as torres no Egito, todas elas serão consumidas pelo fogo. Deus vai destruir tudo e vai recomeçar o planeta novamente. Então a terra será restaurada a sua glória e a sua beleza original. Amém, amado? Eu acho mais do que justo e maravilhoso, porque o homem pecou no jardim do Éden e sofreu as consequências, e todo o gênero humano sofreu a consequência da queda de Adão. A serpente atuou diretamente na queda do homem, então toda a natureza sofreu reflexo. Porque Deus enviaria o seu Filho na cruz do Calvário para resgatar o gênero humano e não faria para restaurar a terra que está debaixo da maldição. Então, meu querido, Deus ele é justo. Se o homem, eu e você que aceitamos a Jesus, receberemos um corpo glorificado, a terra, em contrapartida, será restaurada, transformada e retornará à sua beleza, à sua glória original, ou quem sabe, maior ainda, estabelecido pelo próprio Deus. Amém, amado? Eu espero, de forma tímida, contribuir
para enriquecer o seu conhecimento, para ministrar esse tema na sala de aula. Não é um tema que faz parte do nosso dia a dia, das nossas mensagens e pregações, mas todavia é um tema verdadeiramente bíblico, do qual Deus se interessa. Vamos orar? Eterno Deus, nós te louvamos, nós exaltamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome por mais um estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao teu nome. Meu Deus, aquilo que nós não podemos transmitir, em virtude da nossa limitação, da nossa ignorância, que o teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada professor quando esse estiver ministrando à frente da classe. Meu Deus, nós colocamos, ó Pai, esse planeta nas tuas mãos, o planeta Terra, a natureza, cada ser criado. Ponha sobre todos, ó Pai, a tua bênção. Meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela salvação oferecida em Cristo Jesus. Nós temos a certeza que os nossos corpos serão transformados e receberemos corpos glorificados, e que a terra que hoje geme, a natureza que geme com ansiedade pelo dia da sua redenção, ela será também transformada, redimida, porque o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, nós te louvamos e glorificamos por tão grande salvação. Fica conosco, santifica a nossa vida, transforma-nos a cada dia pelo poder da tua palavra. Meu Deus, que nós venhamos ser instrumentos de bênção nesse mundo, nesse planeta, na vida das pessoas. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, porque em caso de arrebatamento, eu estarei subindo com o Senhor por sobre as nuvens, mas trago um alento ao seu coração. Eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui para participarmos ou ministrarmos a próxima lição, porque em caso de arrebatamento, eu te encontro por sobre as nuvens. Um forte abraço, fique na paz, no nome de Jesus.